Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para estudar mais um EBD, né? Nesta revista estamos estudando as cartas aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses. Já estudamos uma boa parte da carta aos Gálatas, onde a gente pôde aprender riquíssimas lições para a nossa vida, no dia a dia, como cristãos. E estamos aqui para finalizar o estudo da carta aos Gálatas. Semana que vem começa outro estudo sobre a carta aos Efésios e hoje finaliza a carta e vamos estudar os capítulos 5 e 6. Confesso que os capítulos 5 e 6 são riquíssimos. Eu peço que os irmãos estejam com a Bíblia aberta para acompanhar o estudo. E os capítulos 5 e 6 têm muita informação, então cada versículo a gente pode tirar um estudo, e eu vou me atentar para estudar somente o que está na revista, os versículos que estão na revista. Neste momento, peço que os irmãos abaixem as cabeças, vamos orar antes de começar o estudo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por mais este dia, Deus. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Deus. Obrigado porque são lições riquíssimas onde aplicamos no dia a dia da nossa vida. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Prepara nossos corações, ó Pai, para o estudo desta lição. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, vamos estudar os capítulos 5 e 6 da carta aos Gálatas. E o título da lição de hoje é Liberdade Cristã. E o que a gente precisa saber nessa lição de hoje? Compreender primeiramente que a liberdade cristã ela está baseada na prática dos ensinos da Palavra de Deus em consonância com a vida no Espírito. O final da carta vai nos mostrar a liberdade que temos em Cristo. Uma vez que fomos libertos da escravidão, já falada já nos capítulos anteriores. E aí vem a grande questão. Podemos fazer tudo o que queremos, pois estamos livres da lei? Claro que não. Não podemos confundir a liberdade com a libertinagem. E a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Libertinagem é o fruto do uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras pessoas também. O versículo 1 resume os dois últimos capítulos do livro. Aí eu peço que os irmãos também abrem, porque o versículo 1 do capítulo 5, ele é o versículo chave da nossa lição de hoje. E ele diz o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Esse é o versículo chave da lição. Tudo relacionado ao Evangelho é liberdade. E Paulo resume bem neste primeiro versículo. Mas Paulo também adverte na segunda parte do versículo. Por isso que é importante a gente ler e estudar, porque ele adverte na segunda parte do versículo que devemos estar firmes para não ficar debaixo do jugo da escravidão. Então aqui a gente tem duas implicações. A primeira é que, para preservar a liberdade, devemos permanecer firmes. Permanecer firme é uma expressão militar e combina ideias de manter alerta, ser forte, resistir ao ataque e preservar a unidade. A segunda implicação é que Paulo exorta a não submeter novamente a um jugo de escravidão. Os cristãos gálatas viviam sobre a escravidão da idolatria literalmente, antes de se tornarem cristãos. De acordo com o capítulo 4, versículo 3 e 8 e 9, que diz o seguinte: Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Por isso Paulo exortava a não entrar novamente a um jugo de escravidão. Eles
deixaram a escravidão de antes para uma escravidão de agora, que era guardar as leis para pudesse ser salvo. Então eles estavam deixando de entender o cerne do Evangelho para entender que a salvação, além do Evangelho, também deveria guardar as leis para ser salvo. E então, Paulo diz para eles que essa liberdade cristã requer uma vida de obediência e de verdade, como diz no versículo 7 do capítulo 5. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Os Gálatas tinham começado tão bem a vida cristã e agora estavam sendo impedidos por ensinamentos errados e a parar na corrida. E esta metáfora tem a ver com a vida cristã. Um atleta que se prepara para uma maratona, são meses de treinamento. Ele, para se preparar para aquela corrida, ele precisa treinar muito durante meses, nos meses anteriores à corrida, para que ele consiga cruzar a linha de chegada. Então não basta apenas se inscrever e ir lá correr. A maratona, como todos sabem, ela é muito extensa. Então a pessoa ela precisa de treinamento, senão ela vai parar nos primeiros quilômetros, ela já não vai aguentar mais correr. E mesmo assim é um treino forte, é um treino onde você não pode desistir, direto. Você tem em mente aquele objetivo na sua vida ali, que naquele momento que é cruzar pela linha de chegada. Além desse treinamento, também existem as regras da corrida. Então, se ele também for correr, mas não obedecer às regras da corrida, ele também será desclassificado, Então, ele pode muito bem começar a corrida e cortar o caminho para chegar mais rápido, ou para dizer que finalizou a corrida, Mas isso daí vai ter a punição, porque a corrida também existem regras. Então, ele também tem que obedecer estas regras da corrida, Da mesma forma, eles estavam deixando que os obstáculos impedissem a corrida. Então, os obstáculos estavam aparecendo na frente deles e eles deixavam esses obstáculos atingir a vida deles. Nós também enfrentaremos obstáculos na nossa vida cristã, mas precisamos estar preparados para superá-los. Nada deve impedir de obedecer ao Evangelho. Se algo ou alguém te persuadir com algo que é diferente do Evangelho, ou você foge dele, ou você instrua-o na verdade. Mas esta liberdade não é libertinagem. Paulo exorta-os no versículo 13, que diz o seguinte: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Enquanto a mensagem dos versículos de 1 a 12 é não perca a liberdade do Evangelho, a mensagem dos versículos de 13 a 15 nos adverte: não abuse da liberdade do Evangelho. Os Gálatas estavam se perdendo por conta do legalismo que eles estavam se voltando. E por isso Paulo fala dessa liberdade do Evangelho. Mas ele complementa que também não era para dar ocasião à carne. Ou seja, agora que sou livre, posso pecar, pois Cristo morreu por mim. Desta forma, também não estava vivendo o Evangelho. E o versículo 7 faz total sentido quando fala de obedecer à verdade. O Evangelho destrói com justiça a motivação que você tem para pecar. E, consequentemente, a liberdade cristã implica produzir vida frutífera como a vida de Jesus. O cristão, inevitavelmente, irá produzir o fruto do Espírito. Nesta parte, Paulo contrasta entre os desejos da carne e o fruto. Um se opõe ao outro. O perigo do desejo da carne é se tornar seu ídolo. A busca para a satisfação da carne. E o fruto do Espírito vai se desenvolvendo em nós. Não há como o cristão não desenvolver o fruto. Alguns um pouco antes, outros um pouco mais tarde, mas cada um tem o seu momento certo de produzir o fruto. E é esta liberdade que Paulo fala, a liberdade para fazer o bem. O fruto é o ápice da árvore. A gente planta uma árvore frutífera com o objetivo de colher seus frutos no futuro. Pode ser que ela colha em 2 anos, 5, 10, 20, depende da árvore, mas em algum momento ela vai produzir seu fruto. E o objetivo nosso de plantar essa árvore é justamente para colher o seu fruto.
E durante toda essa jornada, a gente cuida, a gente rega, a gente está todo dia ali acompanhando o crescimento desta árvore, justamente com o objetivo de colher o seu fruto no futuro. E o desenvolvimento do fruto do Espírito é possível quando crucificamos nossa carne, assim como diz no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essa crucificação ela é contínua, diária em nossas vidas. É contra nossos desejos que nós submetemos nossa carne quando matamos a velha natureza dentro de nós. E então, ele conclui que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o desenvolvimento do fruto também necessita de uma adoração sincera a Cristo. E essa liberdade cristã implica andar com pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Essa liberdade em Cristo traz a nós uma vida de relacionamento com os cristãos. E este relacionamento deve ser verdadeiro, assim como os relacionamentos de Jesus por nós. E é o que vai tratar o capítulo 6 de Gálatas. Vai falar sobre o relacionamento com os irmãos, que diz, o versículo 1 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Primeiro, como irmãos, se estivermos vivendo no Espírito e encontrarmos alguém debilitado, fraco, precisando de ajuda, precisamos ser suporte para essa pessoa, para esse irmão. Jamais confrontar com ar de superioridade, como alguém que se acha melhor do que aquele outro que está fraco, mas no sentido de restauração mesmo daquela pessoa. É ajudar para transformar a situação de alguém que está precisando. É aquela ajuda para motivar e não para desanimar. É ajudar a reerguer aquela pessoa. Mas antes disso, olhe para você, para que também não seja tentado, assim como diz no versículo. E também Paulo dá sequência do versículo 2, dizendo: cada um levar as cargas uns dos outros. Este é o verdadeiro cristianismo. Temos o maior exemplo disso, que é Jesus, que levou toda a nossa carga dos nossos pecados. E levar a carga não é somente ficar com dó daquele irmão, mas é realmente pegar a carga daquele seu irmão e dividir com você, para que ele seja também aliviado. Agora no versículo 8 do capítulo 6, Paulo vai falar sobre a semeadura espiritual. Então a liberdade cristã implica numa vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E o versículo 8 diz o seguinte: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear é um processo que exige dedicação. Quem já semeou sabe que primeiro você precisa encontrar uma terra boa, você precisa ter uma semente boa, e dia após dia aquele processo de regar aquela região ali para que a planta, a árvore, possa crescer. Então exige muita dedicação na semeadura. Outra consideração também sobre a semeadura é que se você plantar tomate, você vai colher tomate. Não adianta você querer plantar tomate e querer colher melancia. Então, o seu fruto é aquilo que você está plantando. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Primeiro, precisamos semear. Segundo, precisamos semear coisas boas. Se nós semearmos coisas da carne, vamos colher o que está escrito nos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 5 de Gálatas. Agora, se semearmos no Espírito, colheremos a nossa vida eterna. É uma semeadura espiritual regada e produzida pelo Espírito em nós. E a colheita nada mais é do que a multiplicação do que foi semeado. E vamos também semear o bem para todos, principalmente para nossos irmãos em Cristo. E para finalizar nosso estudo de hoje, nada melhor do que falar sobre o versículo 14, que pode muito bem resumir o Evangelho. E o título desse último tópico é Liberdade Cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Parece que cada dia que passa as pessoas buscam mais glória pelas coisas que fazem. Querem aprovação das suas ações ou comportamentos através de outras pessoas. Agora, se compreende o Evangelho, nosso orgulho é depositado somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas
não querem buscar a glória na cruz porque é um sinal de humilhação, de horror. Mas de fato ainda não entenderam a mensagem da cruz. E qual tipo de liberdade que estamos buscando? A liberdade de nos gloriarmos pelas nossas obras ou de nos orgulharmos pela cruz de Cristo? Não é para a nossa glória, sim para a glória de Cristo. E se de fato só me orgulho em Cristo, há uma reviravolta em minha vida. O mundo já está morto para mim. Como diz no versículo 15, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Tudo que importa é termos sido nova criação, por intermédio de Cristo crucificado. E a liberdade é um bem precioso e inegociável. Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição posta pela lei. E para concluir, vem uma pergunta: como viver esta liberdade cristã? Primeiro, aprenda a dizer não às coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Segundo, aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Terceiro, não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. E quarto, permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouquinho, assim como eu aprendi também, nesta carta aí, que ela traz muitos ensinamentos para a gente. A gente pôde trazer um pouquinho mais aí sobre os capítulos 5 e 6. A gente sabe que poderia ter diversas lições sobre os capítulos 5 e 6. Aqui foi apenas um resumo dos dois capítulos, mas espero que tenha sido um bom aprendizado. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima EBD.